Início de jogo, ali está o Leandro Pedro Voaden, ele que vem para sua 8ª partida neste Brasileirão Chevrolet, tem uma média de 32 faltas por jogo e 5 cartões amarelos, a média do campeonato 28 faltas e 6 cartões amarelos. Apitou um jogo envolvendo o Flamengo, Joinville 0, Flamengo 1. Começa a rolar a emoção no campo da Band. Partiu! Começa o grande clássico das torcidas. Flamengo e Corinthians para você. É a 13ª rodada do Brasileirão Chevrolet. Ali a primeira tentativa do Corinthians. O corte foi feito pelo Wallace, o ex-Corinthians. Jogou no Corinthians em 2011, 2012. Em 2013 desembarcou aqui no Rio de Janeiro. Está na sua 13ª participação. A movimentação do Fagner. Começou no Corinthians, teve passagem pelo Vasco da Gama. Esse é o Gil. Gil está no seu 12º jogo, abrindo com o Wendel, que já atuou no Flamengo. Esteve em 2010 na equipe do Flamengo. Felipe, Fagner. O Flamengo adianta a sua marcação. Vem buscar jogo ali pelo meio, Elias. É arremesso lateral que pertence ao time do Flamengo. Quem se apresenta para a cobrança é o Jorge. Jorge, 19 anos de idade, jogador formado no próprio Flamengo. E o armeiro fica no banco de reservas. Ganhou a posição enquanto que o armeiro estava na Copa América. Não foi boa a Copa América para o colombiano Pablo Armeiro. Agora, a gente fez o Sub-20, né? Ele jogou muito, Jorge. No Corinthians, Jadson. A tentativa à frente com o Renato Augusto, ela acabou passando pelo Renato Augusto. O corte foi feito pelo Marcelo. Tenta sair na base da velocidade a equipe do Flamengo. Ali o passe feito pelo Gabriel, já saiu para receber o Gabriel, a tentativa no meio, já ia passando pelo meio, lá do outro lado o Marcelo Cirino. É arremesso lateral, quem se apresenta para a cobrança é o Ayrton. Já fazendo a cobrança, chamando o Gabriel. Outra vez Ayrton. O toque no meio, a tentativa do Canteiros. Para afastar o Elias. A bola não chega no Wagner Love. E você pode conversar com a gente usando a hashtag Futebol na Band. Hashtag Futebol na Band. Mande a sua pergunta para o craque Neto, dê a sua opinião, faça o seu comentário. É bacana a sua participação de todo o Brasil aqui no Futebol com Jeito Band, sempre mais gostoso. Olha o Flamengo subindo. Nas costas a bola para o Everton. A recuperação tranquila do Gil. Sai tocando a bola ao time do Corinthians no seu campo de defesa. Wendel levanta a cabeça, dá um tapa buscando o Renato Augusto. Ficou cochilando ali o Elias, roubou essa bola o Marcelo Cirino. Vem de novo o time do Flamengo, abertura feita pelo Cáceres. Cirino, boa bola. Já recebe o Gabriel, saiu o cruzamento. O corte foi feito, chegava por baixo o Gil, se antecipando. E a bola colocada pela linha de fundo, você tá vendo aí, ó. O Gabriel fazendo o cruzamento, o Gil colocando pela linha de fundo. É escanteio para o Flamengo. Pertinho da torcida do Corinthians. A preocupação do goleiro Cássio, está na sua 13ª partida, ou seja, participando de todos os jogos, tomou 8 gols. Homem bola no meio, Jorge abre o jogo para receber na frente o Wallace. Já toma a frente o Felipe. A bola acabou tocando no microfone da Band, no ouvido da Band. E é escanteio, mas tocou de leve, sem problema. Você tá vendo aí, ó, como chega por baixo. O Wallace chegava por ali também, Felipe. Uma disputa de zagueiros aqui no Maraca. É o clássico para você, Flamengo e Corinthians. Corinthians tentando se aproximar do líder, o Galo Mineiro. Enquanto que o Flamengo vai tentando ficar mais longe do bocão do rebaixamento. O Cáceres, o paraguaio na área. A bola levantada para tirar de cabeça o Felipe. Olha o Tite gritando aí, ó. Vamos para a cobrança do arremesso lateral com o Gabriel. Quando você falou em relação ao Galo, que é o Lever Cup, certo? Que hoje, para mim, é um dos melhores treinadores de futebol brasileiro. Concordo. Ele já disse não em relação aí aos ex-treinadores para dar conselhos para o Dunga. Não. O Lever Cup já disse não. E eu estou com ele. Tá certinho o seu Lever Cup. Esse é o Cássio. E você também já pode entrar no site band.com.br/futebol, band.com.br/futebol e dar o seu palpite. Quem vai ser o craque do jogo, o cara da partida, o dono da bola. band.com.br/futebol. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem o jogo aberto na tela da Band, na apresentação da Renata Van. Tome bola à frente. Vem para correr o Malcom, garoto Malcom. Parada dura, chegou ali, botando para fritar o Cáceres. Você ouviu
A bola não sai, fica tranquila, fica limpa para o Gil. O técnico Cristóvão Borges está mais agitado que o normal nesse começo de partida e está pedindo que o Jonas tenha atenção com o Renato Augusto. Está achando que o Renato Augusto está um pouco ali com espaço nesse início de partida. E olha que a bola só chegou no campo do Flamengo uma vez. Lá do outro lado o Jorge vai tocando a bola a equipe do Flamengo. A tentativa no meio era para o Everton. A recuperação do Corinthians. Por enquanto, mais posse de bola para o Flamengo. Na média, o Flamengo tem 51% de posse de bola nos seus jogos e o Corinthians tem 50% de posse de bola. É que tem um porém aí na parte tática, né? O time do Flamengo parte para cima. Aí, ó, quem faz a regra do jogo, quando acontece falta, né? A falta deveria ser para todos os árbitros. Só o Voaden que ele faz a regra dele. É um árbitro muito fraco tecnicamente e disciplinarmente. E já apitou 8 jogos, como você disse. E tem moral, Agora, o Flamengo marca sob pressão e vai pra cima, Théo. Vem de novo o time do Flamengo. O toque no meio, a abertura feita lá do outro lado com o Marcelo Cirino. Vai se mexendo muito o Marcelo Cirino, um ex-Atlético Paranaense. Chegou a viver uma boa fase no Campeonato Carioca, mas no Brasileiro deu uma sumida. Este aí, ó, o Marcelo Cirino. 9 jogos até agora, esse é o 10º, ainda não marcou gol. Acabou perdendo espaço no time, principalmente com as chegadas do Emerson e também do Paulo Guerreiro. Aí você está vendo o lance, vê a movimentação ali do Tite. Vamos para a cobrança do escanteio. Vai se mexendo ali o Marcelo Cirino, é alto, tem 1,82 de altura. É a bola levantada, vai passando por todo mundo. Tentou o domínio, o Wallace tenta sair na base da velocidade, a equipe do Corinthians. Já deixa a bola lá do outro lado, o Malcom. A tentativa, bola muito forte e ela vai saindo pela linha lateral. Você está vendo aí o Malcom. E vem de novo o Flamengo. Tá no futebol? Tá na Band. Oi, internet da Oi, porque o seu mundo não para. A partir de quarta-feira começam as finais da Liga Mundial de Vôlei. E você acompanha tudo ao vivo na Band. Fique ligado, Brasil, em busca de mais um título. Ayrton. Domina, foi puxado ali claramente o Bruno Henrique. Não marcou nada o Voaden. Volta a bola com o time do Flamengo. Já tem a posse lá do outro lado o Jonas. Saiu para receber, mas a posse de bola agora do Corinthians com o Fagner. O corte de cabeça do Jorge. A bola vai saindo pela linha lateral. O arremesso pertence ao time do Corinthians. Você viu ali o Everton também está com o cabelo na grife. E esse é o Cristóvão Borges. 56 anos de idade. Já dirigindo 3 times aqui no Rio de Janeiro, né? O Vasco, o Fluminense e agora o Flamengo. Mas a batata dele não diria que está no ponto, não. Já passou um pouquinho do ponto, apesar da vitória na última quarta-feira de 2-1 em cima do Internacional. Renato Augusto. Corte feito, bem à frente do Cristóvão, que gostou. Ele falou isso. Elias! Bruno! Chamando os jogadores, ele olha e faz os gestos. E vem o Elias. Já fez o toque à frente. É um bom momento para o Corinthians. Veio na cobertura para fazer o corte o Marcelo. Aí está o Marcelo e ele o Elias. Ficou reclamando ali o Elias, mas a falta está sendo marcada pelo Rafael Alves do Rio Grande do Sul. Neto, passamos de 8 minutos. Como é que você está vendo a parte tática do jogo? A verdade é que a parte tática do jogo, o time do Flamengo parte para cima com o Ayrton, com o Jorge, que é muito bom lateral esquerdo. Tá aí a falta do Elias. E foi falta mesmo, né? Aí o Jonas, o Cáceres e o Canteiros obrigam com que o Elias, o Jadson e principalmente o Renato Augusto se posiciona muito mais no lado defensivo. Aí o Gabriel, que é um jogador que tem muito nome aqui, que é uma promessa. Olha o time do Flamengo, a bola aberta, vai chegando o Gabriel, bateu na zaga. E que é uma promessa e continua sendo uma promessa. Aí você tem o Everton e o Marcelo, que são os 2 jogadores, e o Corinthians atrás. Cáceres. Vai para cima o Cáceres, 2 na marcação. Protege bem a bola o Cáceres. Ela é colocada pela linha lateral. O arremesso pertence ao time do Flamengo. A pressão é do Flamengo. O Corinthians chegou 2 vezes perto da área do César. A devolução, ou seja, ele vai bater o lateral, alguém vai devolver. Ele estava dizendo o Tite. E ali ele pegou o quê? Uma falta, né? Porque não é impedimento na cobrança do arremesso lateral. E mais uma vez para você o Cristóvão Borges. Ele der impedimento no lateral, aí o Cristo vai descer. Vai que.
Aliás, estamos vivendo um final de tarde aqui no Rio de Janeiro, sensacional, lindíssimo, aqui na Cidade Olímpica. E a certeza que o Máscara deve ter pego essa falta aí, né? Da 3, né? Cássio vai para a movimentação da falta. Foi falta, sim, a indicação do árbitro da partida, o Pedro Voaden, atendendo a solicitação do Marcelo Barizon. Antes dessa rodada começar, 120 jogos, 242 gols, 2,22 por partida. Vai tentando aumentar essa média o time do Corinthians. Saiu o César para fazer a defesa, mas a falta já estava sendo marcada pelo Leandro Pedro Voaden. Essa falta aí do Solov, o Wagner Love, o ex-Flamengo, né? Jogou no Flamengo 2010, 2011, 2012 e jogou bem. O torcedor do Flamengo gostou da atuação do Wagner Love aqui. Não, e você vê como é que é engraçado o futebol, né? Aí, ó, essa é a falta. Grande Máscara da 3, pegou a falta certinho. Aí nessa falta aí, o Wagner Love não colocou a mão nas costas do zagueiro, o zagueiro não caiu e não deu a falta? Sim. Se é o contrário, dá pênalti? Não. Nunca. Ué, a falta é falta, não é verdade? Dentro ou fora da área. A marcação é apenas para saber que tipo de punição vai ter. Fazendo o jogo aqui do outro lado, a tentativa do argentino Canteiros. Canteiros é ex-Vélez, chegou no ano passado para a equipe do Flamengo, está na sua 12ª participação, é mais um escanteio. Tem o Canteiros ali do lado, recebe o Canteiros do Everton. Levantou o Canteiros, a bola vai passando por todo mundo, o Wallace domina, bate em cima do Felipe. Afasta de qualquer maneira o Felipe. Está na sua 5ª participação neste Brasileirão Chevrolet. Continua a pressão do time do Flamengo com o Jorge. Corinthians muito recuado aqui no Maracanã. A tentativa de fora, um bate e rebate danado. Fica isolado como um solitário surfista à frente, o Wagner Love. Olha a velocidade do Elias, hein? Deu um pico, Elias, para buscar essa bola. Ela sai pela linha lateral. Vamos para a cobrança no arremesso. Tem uma coisa, Theo. Eu não sei se o Flamengo vai ter preparo físico para aguentar essa pressão, principalmente que nós estamos enxergando aqui dentro da cabine, né? Uns 90 minutos. Porque dá um espaço para o Corinthians no contra-ataque. Se o Corinthians organizar esse contra-ataque, o Corinthians sai na cara do gol toda hora. É só organizar esse contra-ataque com o Renato Augusto, com o Elias, que está numa velocidade incrível, e o Jadson para meter essa bola para o Wagner Love. Tem que jogar com inteligência. Não pode ser inventor. Tem que ser criativo, como o Tite disse, né? Exatamente. Wagner. Vai embora o Wagner. Abre o jogo. A tentativa de fora do Jadson, a bola levantada. Não conseguiu ajeitar ali do outro lado. O Malcom, luta pela bola o Malcom. Já tomou à frente o Ayrton. Domina o Ayrton. O ex-Palmeiras. Estava emprestado ao Vitória. Chegou no ano passado. No mês passado, na verdade, para a equipe do Flamengo. O Ayrton deu uma entrevista essa semana dizendo que ele está sentindo falta de chegar mais à linha de fundo, de passar por trás do atacante. Se ele jogar o que ele jogou no Curitiba, ele joga no Flamengo. Olha o Renato Augusto, vai bater Renato Augusto! Bateu com efeito, bateu bonito, caiu o garoto César e essa passou perto, Neto. Então, aquilo que a gente estava dizendo, a bola já tinha passado do garoto César, que é das divisões de base do Flamengo, né, que teve Cantarelli, tantos outros goleiros maravilhosos, Zé Carlos, que Deus o tenha, realmente que foi um jogador incrível. A bola passou até que um pouco longe, mas essa é a jogada do Renato Augusto. Hoje o Renato Augusto é um dos melhores meias do futebol brasileiro, o que ele vem jogando pelo Corinthians. E é ele quem faz o toque pro Elias. O Malcom abre para receber, quis, vai embora o Malcom para cima do Ayrton. Vitor Cristóvão, parado na frente dele, faz o toque, Renato Augusto colocou na frente, veio o Marcelo por baixo, fez a proteção, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta, tá no futebol, tá na Band. Novo Nivea Protect and Care com o melhor do Nivea Creme. Fique ligado na disputa pelo avental mais cobiçado do país. Metas nessa terça, 10h30 da noite, tem repescagem, hein? Quem será que volta para a cozinha do Masterchef aqui na Band? E olha, Theo, essa evolução do Renato Augusto tem muito a ver também, ele não se machucar mais. No início dele do Corinthians, muito questionado, se machucava com frequência. Parece que o pessoal da fisiologia, preparação física, médica, toda do Corinthians, deu um jeito nele e agora a bola tá rolando legal para ele. O Renato Augusto está na sua 10ª participação neste campeonato brasileiro.
Olha o Gabriel, vai pra cima o Gabriel, levantou a cabeça, o cruzamento por baixo, o corte do Gil. E deu pra gente ver aqui de cima que o Cássio pediu um boné, né? O sol estava atrapalhando o Cássio, mas vai ficar por pouco tempo com este boné. Já começa a ter sombra também lá no gol do Cássio. Do outro lado, já tem sombra no gol do César. De novo o time do Flamengo. Vem pra cima. Passou o Everton, a tentativa com o Cirino. Outra vez o Gil para fazer o corte. O Gil joga mal, né? O Gil não é bom jogador, né? Tá aí o boneco que você observou muito bem. Como é que pode não convocar o Gil para a seleção brasileira? É um afronto. Olha o cruzamento em sobra! E o Cássio para fazer a defesa. O Everton no meio do caminho, ó. Ele tentou dominar, dominou, levantou, bateu bonito para a defesa do Cássio. Ele é um jogador de muita qualidade, canhoto, bom de bola esse Everton. Mas o Cássio vem melhorando muito a sua parte física e principalmente sua parte técnica. Que é um dos melhores goleiros da história do Corinthians, diga-se de passagem, o Cássio. Mas tem que marcar o Everton, que é um jogador de muita velocidade. Sandro Gama, como é que está o Cristóvão no banco? Continua acelerado? Agitadíssimo, acelerado e bastante, Theo, porque ele sabe que o negócio não está muito legal para ele não, né? E perder uma partida em casa não pode. Por isso o técnico Cristóvão Borges, de pé desde o primeiro ou segundo de jogo, não saiu ali do limite da área técnica e falando bastante. Everton já faz a ligação lá do outro lado. A tentativa do Jorge, Cássio para fazer a defesa. O Santos falou que perder em casa não é um bom negócio, só que neste Brasileirão Chevrolet, o Flamengo não vai bem não, é o pior mandante deste campeonato, diferentemente do que a gente sempre viu o Flamengo, a força da sua torcida quando joga em casa. Foram 5 partidas até agora, 3 derrotas e 1 empate. São 6 partidas, né? São 6 partidas, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória em cima da Chapecoense. São 5 partidas, sem confusão. Pelo amor de Deus. A sexta é essa. Vou botar direitinho. Esse é o Wendel. Gil. Segura a bola o Gil. Apenas 4 pontos conquistados. Ou seja, um aproveitamento de 26%. Já o Corinthians tem um aproveitamento como visitante de 44%. 8 pontos conquistados. Renato Augusto. E Theo, diga lá. No início você destacou que times com as maiores torcidas do Brasil, mas não vieram, hein? Tem muito espaço vago no Maracanã. Se tiver 25 mil aqui hoje é muito, hein? É. Se jogando o Guerreiro principalmente, eu acreditaria em quase o dobro. Wagner Love, tá valendo a segunda voada, hein? Para fazer o corte lá do outro lado, o Ayrton volta a bola com o time do Corinthians com o Malcom. Vai para cima o Malcom. Na grande área o Malcom. Deixando mais atrás com o Jadson. Elias era pro Wagner Love. O passe não foi correto. Ela chega até o goleiro César. Mas a jogada foi maravilhosa do elástico que deu a lá Rivelino no Malcom. Esse menino ganhou a posição com o Tite depois que voltou do Sub-20. Tem o Marciel também, que é um baita de um jogador das divisões de base do Corinthians e que logo vai ser titular do Corinthians. Mas a entrada do Elias toda hora como elemento surpresa, coisa que ele fez muito aqui. Ó o elástico, ó, dá uma olhada, ó. Esse é o elástico do Malcom, a lá Rivelino. E o Elias, que jogou muito aqui ganhando a Copa do Brasil, tá fazendo a função que ele tem que fazer, entrar com elemento surpresa, e o Jadson e o Renato Augusto encostar no Wagner Love. O Wagner Love não pode ficar sozinho. E o Corinthians pode ter certeza que tem mais posse de bola, apesar do Flamengo estar à frente, principalmente no aspecto tático. Tá no futebol? Tá na Band. Chevrolet S10 com novo motor de 206 cavalos. E você viu aí que a posse de bola mudou, né? 55% para o Corinthians, como disse o Neto, 45% para a equipe do Flamengo. Aí você vê a reação dos dois treinadores. A novela que conquistou o Brasil, você vê amanhã, logo após o Jornal da Band. Fortes emoções em 1001 noites. E o Cássio está sentindo, hein? Pois é, caiu no gramado, não sabem o que é. O Walter já começa a se preparar. E Theo, nós chegamos cedo aqui no estádio, viemos juntos. E vários torcedores vieram perguntar aqui: o que está acontecendo com o Ralf? É o que o torcedor queria perguntar para o Neto. Neto, o que está acontecendo com o Ralf, Theo? Ó, em relação ao Cássio, eu ainda não percebi o que foi, se é o cotovelo, se ele passou mal, alguma coisa. E os médicos do Corinthians estão ali, ó lá. Ele vai,
E aí cai, certo, Théo? O que eu não entendi foi o zagueiro do Flamengo. Eu nunca vi um zagueiro rasgar o calção e ele trocou o calção ali. Mesmo? Você não viu? Não. Eu tava vendo o texto. Eu vi que você tava vendo o texto. Foi o Marcelo. Que você ia falar, ô danadinho, o atacante, ele perdeu o calção, mas tudo bem. Em relação ao Cássio... Olha aí, ó. Olha lá. Danadinho, Marcelo, hein? Olha lá. Olha lá. Trocou o calção, tudo certinho. Ali, é verdade. E o Cássio, a verdade, ele tá se sentindo mal. Ele não teve nenhuma contusão no quadril, não teve nenhuma contusão no cotovelo, não teve nenhuma contusão, uma contratura, ele tá se sentindo mal. Ele tá passando mal, sim. Ele tá passando mal. Agora eu não sei o que é, eu não sou médico. Em relação ao Ralf, o Ralf não vai ser titular mais do Corinthians, porque o contrato dele, corintiano, termina em dezembro e ele não vai jogar mais. Ele vai ser reserva. Da reserva é reserva. E da reserva, em dezembro, ele vai embora do Corinthians. O Ralf, em dezembro, não joga mais com a camisa do Corinthians. Vamos ver essa galera que está participando com a gente, com a hashtag Futebol na Band, o nosso comentarista online de todo o Brasil. Antes, Fernando Fernandes. Olha o detalhe curioso no Cássio. O Edísio, que é o roupeiro do Corinthians, está com várias travas de chuteira. E o Walter, tá trocando a trava da chuteira, tá na mão até. Não sei o que tá acontecendo, sei lá, tá com uma chavinha, ele vai trocando a trava da chuteira, vai apertando. Vai ver que é aquela história que o Love disse, no gramado fofo e tal. Vou pedir para colocar de novo o nosso comentarista online, o Anderson, para a gente ler de novo o que disse o nosso comentarista online. É o Anderson Luiz. Neto, mesmo sem um reforço de peso para o ataque, o Corinthians é sério candidato ao título? Ele está em Guajeru, lá na Bahia. Guajeru, lá na Bahia. Grande Luiz Guajeru, e um abraço para todos os baianos, diga-se de passagem. A verdade é que o Corinthians, sim, mesmo não tendo contratado um centroavante à altura do Guerreiro, o Corinthians briga pelo título, briga pela Libertadores, tem um elenco bom, um elenco forte, melhor dizendo, né? Tem o Malcom, tem aí o Bruno Henrique, tem o Renato Augusto, tem o Jadson, que voltou a jogar futebol, o Fagner, que pra mim vem jogando muita bola na lateral direita, o Edu Dracena no banco, o Felipe, o Gil, o Cássio, o Walter, que estava ali, né, para ficar na reserva, né, o Matheus também, que é um baita de um goleiro. O Corinthians tem elenco para ser campeão brasileiro. O que precisa o Corinthians? É fazer isso que o Coutinho está fazendo agora, não inventando. Ele está sendo criativo. Olha, uma pergunta foi pro Neto, mas eu vou dizer, 7 times têm totais condições de título nesse campeonato brasileiro. Fazia tempo que a gente não via uma competição como o Campeonato Brasileiro chegando a 1/3 com 7, 8 times lutando pelo título. É um campeonato muito equilibrado lá em cima e muito equilibrado também com relação ao rebaixamento. Já passamos de 22 minutos neste primeiro tempo. É o clássico das maiores torcidas que você vai curtindo com o Jeito Band. A informação com o Fernando Fernandes. Conversei com o médico do Corinthians, Dr. Júlio Stancati. O Cássio passou mal realmente, tá com tontura, tá em observação, tá bebendo água agora ali, recebendo do Bruno Maziotti. Estão de olho nele. Vamos ficar de olho também no Cássio, né? E vamos para a cobrança de falta. É um bom momento para o time do Corinthians. A preocupação do César. O César em 5 jogos tomou 6 gols. Aí você vê o Jadson. É ele quem vai levantar essa bola. Levantou o Jadson, buscando o Wagner Love. Domina o Wagner Love. Na hora que ia girar, ela foi colocada pela linha de fundo, mas subiu a bandeira lá do outro lado do Rafael Alves, pegando a posição adiantada. A posse é do Flamengo, Sandro Gama. É do Flamengo, e você e Neto há pouco falavam sobre o César. Você agora dizia sobre os gols sofridos. A torcida está um pouco desconfiada do César, está cobrando bastante. César que está tendo a chance porque o Paulo Vitor, que já voltou a treinar, inclusive sofreu uma fratura na perna direita há quase um mês. Ontem ele voltou a treinar com bola, Paulo Vitor, para a alegria da torcida do Flamengo, mas o departamento médico, né, a turma da fisioterapia, preparação física, preferiu não dizer de forma exata quando é que ele vai voltar. Olha, mas aí estão jogando uma carga grande em cima. Vamos ver esse ataque da equipe do Flamengo. A bola colocada para o Everton. Dominou o Everton. Chega para fazer o corte, o Felipe. Muito bem o Felipe fazendo o corte. Olha, ele tem 6 gols tomados em 5 jogos. Então a gente tira de 12, são 7 jogos para o Paulo Vitor. Tira 5. O Flamengo sofreu até agora 16 gols. Então são 11 gols tomados pelo Paulo Vitor. Na média, em termos de gols, os goleiros do Flamengo estão mais ou menos a mesma coisa.
Ali no meio, Marcelo Cirino. Se fosse o Filhol, né? Raul Plasma, né? É uma preocupação maior, né? Eu pensei que você ia falar outro. Mas o outro passa. Abertura de bola lá do outro lado com o Jorge. O outro não jogou nada no Flamengo, ele só tirou jogadores do Flamengo. Ali o Fagner vai para a marcação. Vai tentando chegar lá do outro lado, a falta do Fagner, falta que pertence ao time do Flamengo. Neto, você jogou aqui no Flamengo, quando o Flamengo cabia 150, 160. Muitas vezes. E fez um belo gol aqui de falta, né? A verdade é que eu fiz gol de título também, né? Quando o Corinthians foi campeão em 90 e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, teve a Supercopa, foi 1-0, eu fiz o gol. 1-0 no Morumbi, eu fiz o gol. Eu fiz vários gols contra o Flamengo aqui no Maracanã. Eu jogava aqui para 80, 90 mil pessoas e a chuteira mais ou menos, hein? A bola também mais ou menos, o salário mais ou menos e jogava, hein? Olha só a cobrança e daqui a pouquinho a gente vai ver no intervalo Band um top 3 de gols do clássico Flamengo e Corinthians. Tem um gol seu, hein? A única coisa boa era depois do jogo no Barbarella, na Titiolina, que era legal pra caramba, porque os caras deixavam a gente no hotel, saía do hotel, caía na Barbarella. Segue o fluxo. Vai tocando a bola a equipe do Flamengo, a recuperação do Corinthians pode pintar o contra-ataque. Já foi colocada essa bola pro mal, passou o Wagner Love. Tem condições o Wagner Love. Na cara do gol, Wagner Love. Ajeitou, bateu pra defesa do César. Olha a sobra! Gol! Com categoria, um gol de clássico, com muita habilidade, colocou por cima do César na primeira tentativa, Wagner Love, depois o Elias, fazendo um lindo gol aqui no Maracanã. Agora, aos 26 minutos do primeiro tempo, o Flamengo tem 0, o Corinthians tem 1, Fernando Fernandes. Jogou no Flamengo, foi campeão por aqui, não comemorou o gol marcado, é o segundo dele no Brasileiro. Segundo gol do Elias no Campeonato Brasileiro, a velocidade do Wagner Love e um golaço do Elias. E aí vem naquilo que o comentarista falou pra você, né, Theo, e pro amigo da Band. E por sinal, muito obrigado a você, amigo da Band, por não estar junto com a gente. O Elias jogando da forma que ele jogou no Vasco. Olha a bola passando, a sobra aqui do outro lado, ajeitou o Gabriel, tenta encontrar um espaço para bater. É bom jogo no Maraca, você curtindo aqui na Band. Canteiros, deixa mais atrás com a Ayrton, a bola levantada. Perdeu Marcelo Cirino. Não, Marcelo Cirino. Não é assim. Furou o craque Neto. Primeiro eu gostaria de ver se ele não estava impedido, ponto. E não é Vasco não, Flamengo. O que o Elias jogou contra o Flamengo, com a camisa do Flamengo aqui, foi uma coisa sensacional. Para mim estava impedido o Marcelo Cirino, na hora da batida ele está na frente. E aí jogador, com a capacidade dele, um jogador que custou aí 300 milhões de dólares, né? Não saber bater de chapa e fazer o gol, independentemente se ele estava impedido ou não, é brincadeira. Agora o Elias, como eu vinha dizendo para o senhor, seu Theo José, tete com o Marco Aurélio, ele foi lá na frente, ele fez o gol no erro do Wagner Love, porque o Wagner Love errou o gol, e ele estava presente, elemento surpresa, e fez um golaço o Elias fez. Esse é o Elias do Corinthians, do Flamengo, esse é o Elias da seleção brasileira, e principalmente no Corinthians. Outra coisa, ele não vibrou, né? O que eu acho uma bobeira isso, né? Tá no futebol, tá na Band. Caixa. Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Hoje, 9h15 da noite, tem diversão de sobra com a galera do Pânico na Band, ao vivo. E logo depois de Flamengo e Corinthians, chegando o terceiro tempo com a apresentação do Milton Neves e da Larissa Sertal. E o Tite depois do gol, Fernando Fernandes. Continua intenso, participativo, e o Elias iria entrar naquele pacote que teve o Sheik e o Guerreiro. O Flamengo queria, ele quis continuar no Corinthians. Vai subindo o Flamengo, Ayrton. Entrada dura em cima do Ayrton. Vai ter gente que vai entrar na caderneta do Leandro Pedro Voada, hein? Terceiro. É o Jadson, né? Terceiro dele, Neto. Não pega o próximo do Corinthians, que é o Atlético Mineiro em casa.
Não vai jogar contra o Atlético Mineiro, o artilheiro do Corinthians, o Jadson, hein? É um desfalque importante contra o líder. Mas não tenha dúvida, foi cartão foi falta para cartão amarelo. Depois da batida da falta, da batida perfeita, eu vou falar para você o que aconteceu com o Elias em relação à permanência dele no Corinthians e no Flamengo. Opa, Canteiros vai para a cobrança. O Wallace dando aquele rolezinho na área do Corinthians. A bola levantada horrorosamente passa por todo mundo. Será que vai pintar contra-ataque? A tentativa lá do outro lado com o Malcom. Bola muito forte, diga lá, né? Então, mas não falei para você que o Flamengo dá um espaço danado para a equipe do Corinthians. E o Corinthians sabendo fazer a movimentação, principalmente no contra-ataque. Vai fazer um, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro. Porque o time do Flamengo não consegue se posicionar com os dois volantes, que é o Jonas, o Cáceres e o Canteiros, e o Corinthians toma conta do meio campo. O André Sanches, ex-presidente do Corinthians, chegou pro Elias e falou assim, ó, o seu pai tá conversando com os caras do Flamengo. Então, o senhor quer ir pro Flamengo ou o senhor quer ficar no Corinthians? E falou isso na frente de todo mundo. Aí o senhor Elias falou, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. O senhor tem sim, senhor. O senhor quer ir pro Flamengo, então o senhor tá liberado para ir pro Flamengo. Sabe o que ele falou? Não, eu quero ficar no Corinthians. E aí morreu. E aí morreu a negociação. A verdade é essa, meu irmão. Olha, eu tô sentindo uma certa insegurança no César, hein? Saiu jogando agora há pouco, foi aplaudido pelo Wallace. Esse garoto aí, ó, 23 anos de idade, tô sentindo realmente uma certa insegurança no goleiro do Flamengo. E vem o time do Corinthians pra cima. A polêmica de sempre com o humor de costume. Neto comanda o Baita Amigos nesta segunda às 8 da noite no Band Esportes. Olha o Corinthians chegando mais uma vez, afasta o Wallace. Mas ele não fez, ele fez uma grande defesa. Apesar do Wagner Love ter perdido o gol, ali, centroavante, não pode perder um gol daquele lá. Ele fez a defesa. Agora, a responsabilidade do Flamengo, da torcida do Flamengo, não pode ser colocada em cima do menino, né? Sem dúvida. Vem de novo o time do Corinthians. Outra vez com o Jadson, tentou o toque à frente, a recuperação de bola do Flamengo. Tenta sair com um pouquinho mais de velocidade. Tentou botar velocidade o Marcelo Cirino. Mas ficou reclamando de falta. Mas se foi fora do campo, é falta, Théo? Não, fora de campo não é falta. Então não é nada. Então, eu percebo. Aí, ó. Aí o Máscara. Aí o Máscara me ajudando aí. Fora de campo então, não é falta. Foi falta? Não. Foi. Então alguém tem que me explicar isso aí. Alguém da arbitragem. O Gil derruba o Marcelo Cirino fora do campo. Fora do campo não é falta. Não é falta. É falta? Não. Não, então Máscara monstro. Tá no futebol? Tá na Band. Itaipava, aqui é verão 100% do ano. Amanhã, 10h30 da noite, Neymar e Zezé de Camargo marcam presença no CQC, aqui na Band. Vem de novo o Corinthians, de primeira o toque do Jadson, bom toque do Renato Augusto. Como se fosse um ponta esquerda, vai pra cima da marcação. Já vai passando o Wendel, segurou o Renato Augusto, acabou perdendo essa bola. Quem que vai estar no CQC? O Neymar e o Zezé de Camargo. Mas vão voltar de festa junina? Acho que não, a festa junina foi no... Foi no Masterchef, né? Foi no Risadaria. Festa junina deu o que falar, né? Opa, tá bem, né? Né? O Masterchef tá com uma audiência sensacional, bacana. E foi no dia nosso, né? Eu, você, Paloma, foi legal, né? Aliás, um beijão pra Paloma Totti, apresentadora do Jornal da Band, ao lado do Ricardo Boechat, muito talento, muito carisma, muita dedicação, que hoje faz aniversário e vai chegando aos 33 anos de idade. Grande Palominha. Já tomou à frente ali o Bruno Henrique. Você vê como o Corinthians tomou conta do jogo, então? Esse é o Cáceres. Uma jogada do Cáceres, só que chegou por baixo o Bruno Henrique. Chega para ajudar ali também o capitão Renato Augusto. Volta o Flamengo. O Gil vem para a marcação, Everton. Faz o giro, Gil coloca a cabeça na bola, faz o corte, afasta o Elias. Daqui a pouquinho, no intervalo Band, você tem o top 3 desse grande clássico entre Flamengo e Corinthians. Vai se mandando o Malcom, boa velocidade do Malcom, fez o toque pro Jadson, dominou o Jadson, pediu o Malcom do outro lado, Wagner Love! Não! Bola muito forte do Wagner Love. Não é assim! Eu vou segurar um pouquinho. Não! É o Love, tem carisma. Mete de 3 dedos pro Malcom, qual o novo contra-ataque da equipe do Corinthians? Mete de 3 dedos, esse foi o lance do gol, um golaço do Elias, pra mim o cara da partida até agora, o Elias, e não vibrou. Eu acho isso eu ia usar um termo difícil, mas
Não vou usar. Eu acho isso uma falta de respeito com o clube que paga o salário dele. Quando paga, né? Mas como é que você faz um golaço do Maracanã e você não vibra porque você jogou no Flamengo? Vem de novo o time do Flamengo. Passa umas meninas. Cáceres, aqui, né? mas passa umas pernas também, né? Mas aquela ali é menina, né? Mas passa umas pernas aqui também na parte de imprensa. Eu tô vendo aqui, tem cara de gringo. Ele não para de ver foto no computador dele aqui na frente, dá até atenção. Isso aqui é péssimo. Segue o fluxo. Jorge. Já no intervalo, então, muitas atrações para você. Tentando fazer a jogada lá do outro lado. O time do Flamengo vai perdendo 1-0. O gol foi marcado pelo Elias. O Corinthians na frente. Neste momento, o Corinthians está indo para 26 pontos. Vai subindo na classificação. Vai voltando para os 4 primeiros colocados. Jonas. Tentou girar o Jonas. Toque no meio. Afasta de qualquer maneira. O Bruno tem sobra. Bateu de fora o Cáceres. Ela vai pela linha de fundo. Tá no futebol? Tá na Band. Dica Casas Bahia. Ao sair do ambiente, apague a luz. Logo mais às 11 da noite no Band Esportes tem um tete-a-tete. Hoje vamos conversar com Marco Aurélio Cunha, que neste momento é o coordenador do futebol feminino da Confederação Brasileira. Vai falar muito sobre os planos para o futebol feminino no Brasil crescer, os planos de preparação para as Olimpíadas. Ó, tá aí aquele lance que eu disse que estava impedido e eu errei. Na verdade, tem o jogador dando condições ali. Tá o Bruno Henrique, o Gil, o Felipe e o Fagner estava dando condições para o Marcelo Quirino, né? E quando eu erro não tem problema não. Pode mostrar que não tem. Cirino. Marcelo só para mim. Theo, Diga lá. seguinte, o Cássio está sentindo alguma coisa na perna. Você pode ver que o tiro de meta agora quem cobrou foi o Gil. Há uma preocupação no banco, tá todo mundo olhando para ele. Ele perguntou quanto tempo falta. Há uma certa inquietação em relação à situação do Cássio. Nós temos agora então 36 minutos passados. Tivemos muitos gols em 4 partidas já realizadas e agora os gols vão surgindo. No jogo das 4 da tarde, você viu ali a rede balançando. É na partida entre Joinville e Internacional. O Hever fazendo o gol do Internacional. O Internacional com este resultado está subindo, está saindo do bocão do rebaixamento, vai para 16. A vida do Joinville está dura, viu? É muito dura. Já caiu. 8 pontos vai ficando o Joinville, isso com 13 rodadas, 1/3 do campeonato. Theo, eu não tenho medo de falar não. O pessoal pode ficar bravo comigo lá de Joinville, que tem uma baita de uma arena, o torcedor é o Coelho. Um time que fez 8 pontos numa competição que nós já estamos na 12ª rodada, se não tiver. Olha a bola colocada à frente para o Renato Augusto, não pegou. Não tem velocidade para isso, a bola tem que ser jogada no pé dele. Se a bola fosse jogada no pé dele pelo Wagner ou pelo Malcom, ele faria o segundo gol ou teria chance para enfrentar o César para fazer o gol. Um time que fez 8 pontos em quantas rodadas? 13. Bom, você vai ter que ganhar faltando quantas rodadas aí? 35? São 35 rodadas, isso. Você acha que ele vai ganhar 20 jogos? Não, são 25 25 rodadas. Ele vai ganhar 15 jogos? Não vai ganhar. E hoje está perdendo em casa. Aliás, depois desse ataque do Flamengo, vamos ver como é que está a situação lá no bocão do rebaixamento. O Flamengo tenta chegar. Esse é Ayrton, dominou Ayrton. Vira! Olha o Tite falando aí. Cabeça! Tenta a bola à frente. Até isso, o Tite grita cabeça, lógico. Ele queria que o Renato Augusto fosse de quê? Fosse de bumbum na bola? Lógico, a bola tá lá em cima, ele vai de cabeça. Isso não precisa realmente. Desnecessário. Agora a marcação do Corinthians é uma marcação perfeita. Esse meio campo do Corinthians está muito bem com o Bruno Henrique, o Elias, Jadson, e o Tite mudou a formação de novo. Quer dizer, isso ele faz sempre, certo, Theo? Ele coloca o Malcom do lado esquerdo, aí depois ele vai lá pro lado direito. Nossa, que jogada é essa? E vem o Renato Augusto, tem o Wagner Love. Vai embora o Renato Augusto, fez o toque nas costas do Wagner Love pro Malcom. Chegou batendo o Elias, foi travado. Vamos ver como é que tá a situação lá embaixo da tabela. Apesar do contra-ataque do Flamengo, hein? A bola ligada com o Everton. Se manda o Everton. Vai embora o Flamengo. Marcelo Cirino na área, é escanteio. Vamos ver como é que está a situação do bocão do rebaixamento. A situação do Flamengo, hein? A situação do Flamengo não é tranquila, não. Você vê aí, ó. Na frente o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Corinthians é o terceiro. E lá embaixo a gente vê que o Flamengo é o 15º com 13. A mesma pontuação do Avaí, que é o 17º com 13. Canteiros. Como é que pode passar a bola pro cara? Será que o cara não entende de regra? O cara não bateu o escanteio? Bateu. Ele tá no escanteio, ele volta andando. Aí o Canteiros tem a bola, certo? Ele tá voltando do impedimento. Será que o jogador não entende isso? Ele não consegue perceber isso de uma maneira, para não chamar ele de, né,
de não saber de regras, né? Que é brincadeira, né? Segura a bola, vira a bola pelo lado direito. E o time do Flamengo, sem o Paulo Guerreiro, sem o Hermes, é um time que vai brigar para não cair. Com o Paulo Guerreiro e com o Hermes, sabe o que vai acontecer? O time do Flamengo vai brigar para ficar entre os 10. E o Cássio realmente, aquilo que o Fernando Fernandes disse, tá sentindo a perna. Ele estava se sentindo mal. E agora está sentindo, se eu não tiver errado, pela fisionomia e pela mão que ele colocou, a virilha esquerda. Tá no futebol, tá na Band. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Quarta-feira tem Copa do Brasil na tela da Band. Asa e Palmeiras e Náutico e Flamengo ao vivo. A partir de 20 para as 10 da noite. Asa e Palmeiras e Náutico e Flamengo. Theo, Diga lá. o Neto falava há pouco sobre a tentativa do Flamengo contratar o Elias. O Flamengo não conseguiu, não tem agora também o Eduardo da Silva. Está deixando o clube, voltando para o Shakhtar. 49 jogos, 14 gols. E o Flamengo está querendo o meio colombiano Juan Quintero, que hoje é camisa 10 do Porto. O Flamengo tem até, portanto, dia 21 de julho, né? Fechamento da janela. Olha o Ayrton chegando. A bola lançada para o Ayrton. Segurou o Ayrton. Na marcação, o Gil. Já fez o corte. Volta a bola. Esse aí é o Gabriel. Outra vez o Ayrton. Vai tocando a bola o time do Flamengo. Vai tentando o empate nesse finalzinho de primeiro tempo. O gol foi marcado pelo Elias para o Corinthians. Ayrton saiu o cruzamento. Bem para fazer o corte o Bruno Henrique. A posse de bola ainda é do Flamengo. Candeiros. Gil já subiu a bandeira, a posição de impedimento e fica caído no gramado o jogador do Flamengo. Sabe quantas vezes o Gil recuperou a bola, Theo? Em cobertura e bola aérea? Ele não perdeu nenhuma até agora. A sétima. É a sétima recuperação do Gil. Como é que o Dunga, 2 impedimentos pro Flamengo e 1 pro Corinthians só, o Dunga, o executivo Gilmar Rinaldi, viu? O executivo, o grande executivo Gilmar Rinaldi, que agora ele tá querendo que os treinadores conversem, que o Zagallo, o Oliver Coupe não vai, que a imprensa vai falar. Mas o que a imprensa tem que ver com o futebol brasileiro, com a CBF? Absolutamente nada. Quem tem que tomar conta são a comissão técnica. Não tem essa, e o Fernandinho matou de novo, olha lá. Quem vai bater o tiro de meta é o Gil, que tá jogando muito e não é convocado para a seleção brasileira. Ah, é brincadeira, né? Fernando, eu vejo uma movimentação com relação ao Walter, né? O Walter tá numa posição diferente dos outros reservas. Tá conversando com o Fábio, que é o preparador físico, preparador da seleção brasileira. Já ajeitaram as travas da chuteira dele, os cravos, como diziam antigamente. Tá pronto para entrar o Walter. Acho que o Cássio não volta para o segundo tempo, pelo que a gente está observando aqui. A novela que conquistou você amanhã, logo após o Jornal da Band, fortes emoções em 1001 noites. Tocando a bola o time do Flamengo. Pediu o Ayrton, recebeu o Ayrton. Estamos chegando aos 43 minutos nesse primeiro tempo. 1-0 para o Corinthians. Resultado importantíssimo. A reclamação de toque do jogador do Flamengo. É o Cáceres, o paraguaio Cáceres. Apenas na sua 4ª partida nesse campeonato brasileiro. É arremesso lateral. Diga lá. Matou a charada do Neto. É virilha, adutor. O bobear não volta mesmo o caso. O olho é sempre perfeito. Essas observações aqui de cima, aqui ao nosso lado. O Wagner Love. Vem para fazer o corte o Ayrton. O Ayrton está na sua 7ª partida neste campeonato brasileiro. E quem está jogando muita bola aos poucos, vai mostrando a sua capacidade, é o Wender. Tanto de lateral direito, como agora de lateral esquerdo. Está jogando muito. Olha como o time do Flamengo já está desesperado taticamente e dá o contra-ataque para o Corinthians. Olha o Everton. Está impedido. Já subiu a bandeira. A marcação do Marcelo Barizon. Essa bola colocada para o Everton, a torcida do Flamengo não gostou aqui no Maraca. Na verdade, não gostou mesmo, ó. Na hora que recebe a bola, está um pouco à frente. Aí tem um jogador do Flamengo caído. Theo, se eu não estiver errado, esse menino, o goleiro César, ele não foi campeão da Taça São Paulo em 2009, não? Foi campeão. Ó, ele tem 23 anos de idade. Eu lembro dele, é ele mesmo. Ele foi campeão em 2009 com o Flamengo em 2009 no Pacaembu, esse menino aí, ó. Poucos daquele time vingaram, né? E agora um outro jovem também, Sandro Gama, o Nixon, uma contusão mais séria, só volta a jogar no próximo ano, né? O Walter já, desculpa, Neto, só para informar que o Walter está indo para o aquecimento já no vestiário, está antecipando, vai a mudança já confirmada. Exatamente, o Nixon está machucado, a contusão séria, volta a jogar só no próximo ano. O Jorge está caído, está sendo atendido nesse momento. Detalhe sobre a lateral esquerda do Flamengo, Theo. O Anderson Pico chegou para ser titular com o Vanderlei Luxemburgo. Hoje o Anderson Pico, se você olhar, ele está sentadinho no banco de reservas. Só que é o seguinte, a frente tá mais gordo dele... que o Cepo.
À frente dele tem o Jorge, depois o Armeiro e depois o Anderson Pico. É um pouco pesado, né? Apesar que o Sandro emagreceu bastante, né? O Fernando Fernandes, muito. 4. Não, mas do goleiro você pode... Não, do goleiro pode ter certeza que é essa mesmo, porque a história dele, do vô dele, eu lembrei da fisionomia dele. Ele foi campeão em 2009, foi considerado o melhor goleiro da Taça São Paulo de Futebol Júnior 2009 e o Flamengo foi campeão da Taça São Paulo 2009 no Pacaembu. Eu lembrei do rosto dele agora porque foi emocionante quando o Flamengo foi campeão e a história de vida dele. Tem mais rede balançando. Estão jogando Cruzeiro e Goiás no Mineirão. Goiás estreando o treinador e o Cruzeiro faz 1-0. O gol do Joel, o angolano. Aquele Joel que jogou no Curitiba, que quando fez o gol ele pulou. Bom jogador, esse mesmo. Ele caiu no fosso. Bom Sobrevivente. É um sobrevivente. Boa, Fernandinho. Grande Joel. O Cruzeiro com esse resultado vai crescendo, vai chegando a 16. Ele é irmão do Jorel, não, né? Não. Vem de novo o time do Corinthians. Passamos de 45 minutos, vamos chegando aos 49, vamos chegar aos 49 neste primeiro tempo. Renato Augusto, o ex-Flamengo, Renato Augusto. Começou no Flamengo, segura a bola o Renato Augusto, jogou aqui de 2005 a 2008. De novo o Renato Augusto, Cristóvão gritando com o time. Gil. Mas o jogo do Caranguejo, a bola recuada lá do outro lado, recebe o Felipe. Domina o Felipe pro Malcom. Aperta a marcação em cima dele o Jorge. A bola vai pela linha lateral, o arremesso pertence ao time do Flamengo. E vou te falar uma coisa, Theo. Se o Corinthians aperta um pouco mais nesse primeiro tempo, o Corinthians faria 2-3-0 em cima da equipe do Flamengo. O Flamengo começou bem no jogo, papo, não terminou ainda o primeiro tempo, mas o Corinthians muito bem. Tá adiantado o Cássio. Tá adiantado o Cássio não tá legal. O Cássio estava adiantado. O Canteiros esperto, ele recebe, olha a posição do Cássio e bate na bola. O Cássio teve uma bola recuada. Verdade. Ele bateu pra frente. E aí ele sentiu. Perna direita ainda. E aí ele voltou mais lento. Ele não tá legal. Aí quer dizer, quando eu disse nos donos da bola que o Cássio estava com uma contusão, o doutor Joaquim Grava ligou falando que não era mentira, né? Isso não quer dizer que não aconteceu hoje a contusão, né? Neto, mas que o Cássio... Pode falar. Para te ajudar, na terça-feira ele sentiu no treinamento, não sei se é a mesma coisa, mas ele preocupou o departamento médico, para te ajudar aí na sua análise. Não é, porque quando a gente fala as coisas, todo mundo liga para querer perguntar, porque a gente não pode falar nada, né? Quando o jogador se machuca, aí a gente não pode falar. E aí, olha aí, então. Olha o Corinthians chegando com o Jadson. Tem o Wagner Love. A tentativa era pra ele no meio do caminho. O corte do Wallace. Não vai! Ei, não vai! Não sai, Renato! Ei! Vai tocando a bola o time do Flamengo. Cáceres. Vai chamando lá do outro lado o garoto Jonas. 23 anos de idade, veio do Sampaio Correia. Boa bola pro Gabriel. Para a defesa do Cássio, bateu fraquinho. Vamos chegando aos 48 minutos. Vamos chegando ao final deste primeiro tempo aqui no Maracanã. Daqui a pouquinho no intervalo Band, muitas atrações para você. Daqui a pouquinho no intervalo Band, você vai ver um top 3. Vamos entrar no turno do tempo, vamos voltar ao passado com grandes momentos desse super clássico. O clássico das maiores torcidas do mundo, Flamengo e Corinthians, que você vai curtindo com Jeito Band. Com Jeito Band é sempre mais gostoso. E vem aí a Liga dos Campeões da Europa. Tem mais rede balançando. Poste. Vitinho faz 2 para o Internacional, 0 para o Joinville. Esse é o Cássio. Agora, vamos falar a verdade. Se você tá jogando bola lá dentro do Maracanã, o time do Flamengo sabe que o goleiro adversário tá machucado. Você não chuta a bola pro gol, você não agride o adversário, você não chuta a bola rasteira, você não chuta a bola no alto. Olha ele aí sentindo essa contusão, né? Que é a virilha. E quando eu disse que ele estava com problema do quadril, foi porque eu observei no meu olhar clínico, não o olhar de médico. Olha o Wallace com o César. Que lama! Foi com um olhar de comentarista, de quem foi ex-jogador, não de médico. Eu não sou médico. Agora tá aí, o Cássio machucado. Machucou a virilha, machucou o quadril, machucou o quê? Não sei. Olha a defesa do Flamengo, principalmente o Wallace. Não é Indiana Jones, mas adora uma aventura e já vem o Corinthians de novo. Boa bola colocada para o Renato Augusto, saiu o cruzamento! Gol!
a saída do César. O Corinthians está na frente agora com 2 gols de vantagem. A defesa do Flamengo saiu jogando errado. O Wendel começou a jogada. Renato Augusto, o Wendel para o fundo da rede no finalzinho do primeiro tempo. Agora aos 49, o Corinthians tem 2-0 para o Flamengo. Fernando Fernandes. A impressão que deu que os jogadores do Flamengo já entendiam que o jogo havia terminado, ficavam esperando o juiz apitar. Ele vai fazer agora, final do primeiro tempo, vacilo geral, ficaram olhando a nuvem passar, Theo. E aí, craque Neto? E aí foi aquilo que o comentarista falou, o Wendel jogando muita bola, o Corinthians forçasse, venceria por 2-3-0 e o Wendel fez o segundo gol e o Corinthians joga muita, mas muita bola. Corinthians 2, Flamengo 0, vida dura pro Flamengo no segundo tempo agora. É emoção garantida pra você, segura aí, que é jogo rápido já. Muitas atrações dentro do intervalo Band. Tá no futebol? Tá na Band. Vamos para o início da segunda etapa aqui no Maracanã. O clássico das maiores torcidas para você. Por enquanto vai dando o Corinthians, vai complicando a vida do Flamengo, pertinho do bocão do rebaixamento. Volta a rolar a bola no campo da Band. Partiu. Segundo tempo de por enquanto 2 Corinthians 0 para o Flamengo. Quem tem a posse de bola é o time do Flamengo. Esse é o Wallace, o ex-Corinthians, chamando o Marcelo. Marcelo começou no Volta Redonda, foi contratado no ano passado pelo time do Flamengo. Tem 23 anos de idade. É a sua 5ª participação neste Brasileirão Chevrolet. Faz o toque à frente, buscando lá do outro lado o Cáceres. Vai se movimentando na área do Corinthians, o Marcelo Cirino. O jogo é lá pela direita. A tentativa do Ayrton. Saiu o cruzamento do Ayrton, a bola passou, quase chegou no Cirino. Esse é o Everton. Sempre na base da velocidade. Faz o toque atrás. Tenta ajeitar aqui do outro lado o Canteiros. Recebe essa bola o Jorge. De lateral para lateral. O cruzamento bateu na zaga. Vai saindo pela linha de fundo. É escanteio. Fica reclamando ali que foi empurrado o Felipe. Mas o Voaden está marcando um escanteio. Escanteio para o time do Flamengo. E a torcida do Flamengo começa a se assanhar aqui nas cadeiras do Maraca. Essa jogada aí, ó, do Marcelo Cirino para cima do Felipe. O Felipe ficou pedindo a falta. Volta a parar. Meu Deus. Everton vai para a cobrança. Uma bola bem aberta, o toque de cabeça. E ela vai pela linha de fundo. Pará, o ex-Santos, o ex-Grêmio. Lateral direito que está no banco de reservas com a camisa número 21. Muito criticado, viu, tá, pela torcida do Flamengo. Se eu fosse você, Sandro Gama, eu ia lá e perguntava quem que era. Às vezes pode ser da família, velho. Deve ser. Eu vou mesmo, viu? Tá pertinho aí. Tá perto, pô. Primo. Tem um trabalho pro Santos. Caminhar um pouquinho, mas tá bonito no final de tarde aqui no Maraca. Aliás, tá bonito na Cidade Olímpica. Falta que pertence ao time do Corinthians. Você vai conversando com a gente usando a hashtag Futebol na Band. Tá aí, ó, no detalhe pra você. Eu queria ele, grande Pará. E falando em Pará, eu quero mandar um beijo carinhoso pra cidade de Itobia, onde meu pai, José Carlos Ferreira, ficou por tanto tempo, morou por tanto tempo na cidade de Itobi, que eu tenho orgulho. Ao Beca, todo mundo que está assistindo o Grupo Bandeirantes, que a audiência nossa é maciça, né, Theo? Futebol na Band, a hashtag para você ser o nosso comentarista online daqui a pouquinho. E você também entra aí no site band.com.br e vote no cara da partida, o dono da bola. Quem vai ser o dono da bola? Aliás, já fica aqui um aviso para você que os donos da bola, você de São Paulo, de várias partes do Brasil, curte com a apresentação do craque Neto. Nessa semana, o pessoal tá de boa, tá tranquilo, tá na folga. Vamos ter os donos da bola apenas na segunda e na quarta, porque tem Beach Soccer e tem também a Liga Mundial de Vôlei. Grandes eventos aqui na Band. É o DNA do esporte sempre batendo muito forte na Band. Esse é o César, quem vai para a movimentação de bola pelo time do Flamengo. É apenas o início da segunda etapa. O Flamengo precisa correr atrás do placar. O Flamengo neste momento tem 13 pontos, vai ficando no bocão do rebaixamento. Vai ficando na 15ª colocação com 13 pontos. 13 pontos tem o Flamengo. Ô, Theo, diga lá, Sam. Quando der aí, pode me chamar que eu tô aqui com a turma aqui atrás. Eu quero saber por que o cara quer parar de volta. Só esperar esse ataque do Corinthians e você traz a informação. Renato Augusto, diga lá, Sandro Gama. Vem cá, como é teu nome? Fernando Souza da Fonseca. Por que você quer o Pará? Porque eu quero o Pará. Olha só, tá todo mundo criticando o Pará. Você é primo dele? Sou primo, legítimo. Entendeu? Sou primo legítimo. Mas tá todo mundo criticando. A jogada do gol foi no Ayrton, em cima do Ayrton. Entendeu? Então você tá fazendo um apelo. Quer o Pará de... Fazendo um apelo. Vocês também querem o Pará de volta ou não? Eu vou parar. Para de chorar, o cara tá chorando já. Olha, sai de Chapolin ainda.
de Chapolin rubro-negro. Gente, eu vou dizer isso é o Rio. Olha a batida de fora! Que pancada de fora! Você tá vendo de novo, o Walter foi lá, ainda deu um tapinha na bola. Uma bela defesa do Walter. A pancada de fora, você vê mais uma vez o Marcelo Cirino, o Walter faz uma defesa excepcional. Vamos para a cobrança no escanteio. Já já a gente comenta tudo isso. Jogo bom aqui no Maraca. Bola fechada, isso é muito bacana. Assim, é só no Rio, é só no Maracanã. A gente foi descobrir como o Neto tinha dito, de repente é primo, de repente é parente. É um parente do Pará, de Chapolin, e o Sandro Gama foi lá. Não, e primo de primeiro grau, ele falou. Tá certo, isso é bacana. Esse é o futebol com jeito Band. Com jeito Band é sempre mais gostoso. Malcom, a tentativa à frente com Elias. O corte foi feito pelo Jorge. E a defesa do Walter, a dificuldade, excepcional. Sem ritmo de jogo, né? Você treinando com o Mauri, que é o treinador, que foi o goleiraço do Náutico, diga-se de passagem, o Mauri. Ele pega uma bola, ele faz a defesa, a bola sai com o dedinho, né? Ele tira a bola bate no travessão. Que defesa do Walter, meu irmão. Por isso que ele é um baita de um goleiro. Olha só o Jadson recebendo a tentativa com o Malcom. Chega para afastar o Jorge. Começa bem o segundo tempo aqui no Maracanã. Tá no futebol? Tá na Band. Oi, internet da Oi, porque o seu mundo não para. Terça-feira tem Copa do Mundo de Beach Soccer na tela da Band. Brasil e Espanha, direto de Portugal, ao vivo a partir de 1h20 da tarde. Brasil estreou com vitória. É escanteio para o time do Corinthians. Vamos chegando aos 6 minutos do segundo tempo. Ali a preocupação do goleiro César. Agora são 6 jogos, 8 gols tomados. O Jadson vai para a cobrança do escanteio. É do lado contrário de onde está a torcida do Corinthians. A cobrança, olha o som da batida perfeita, será? Opa, som bacana, a bola levantada, a tentativa com o Gil, tem rede balançando. Já já, a batida de fora, a tentativa foi do Wendel. Era o Bruno Henrique que aparecia ali para bater nessa bola. Ou do Fluminense, então a gente vai ver daqui a pouquinho, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Já já a gente vai ver com a narração do Oliveira Andrade. Falando com todo mundo, Felipe, Renato, Jadson. A bola levantada. Bola de cabeça do Bruno. Vamos lá, vamos saber como é que foi o gol do Fluminense. Conta pra gente, Oliveira Andrade. Silva, enfiada de bola pro Marcos Júnior, ficou com a sobra Fred, já lançou, olha a chance do Gustavo Scarpa. Gol! Gustavo Scarpa, bom garoto do Fluminense. E o Anderson Moreira vai fazendo um belíssimo trabalho no time do Fluminense. É um treinador que precisa só de sequência. Se derem sequência, aparece. Hotel e Ronaldinho Gaúcho vai ser apresentado aqui no Maracanã no próximo domingo no Clássico contra o Vasco. Mas só apresentado, né? Porque ele continua de férias. É, só dia 27 que ele começa. Começa dia 27, continua de férias o Ronaldinho Gaúcho. Quantos pontos está o Fluminense agora, se vencesse o Atlético Paranaense? O Fluminense está indo para 27 pontos. Então vamos colocar, quando ele vice-líder. Então vamos colocar, quando ele estrear, né, tá aí entre os 4, né, Théo? 27 Isso. pontos. Não sei se vai terminar com vitória a equipe do Fluminense contra o Atlético Paranaense, que eu não acredito a equipe. Vamos ver que lugar que vai ficar o Fluminense com o Ronaldinho Gaúcho quando ele entrar. Como é que vai ficar o vestiário? Como é que vai ficar os jogadores mais jovens? Se era o momento ideal para o Fluminense contratar um jogador que para mim já é ex-jogador, foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas para mim é ex-jogador. Tá no futebol? Tá na Band. Novo Nivea Protect and Care com o melhor do Nivea Creme. Quarta-feira tem Copa do Brasil na tela da Band. Asa e Palmeiras e Náutico e Flamengo ao vivo, a partir de 20 para as 10 da noite. É, Copa do Brasil também tem o DNA da Band. Vem de novo o time do Flamengo. Bola colocada lá do outro lado. Quem domina é o Jorge. Salve, Jorge.
O toque é feito para o Jonas. O levantamento do Jonas, já o impedimento marcado. A posse é do Corinthians. Estamos juntos aqui na Band com a 13ª rodada do Brasileirão Chevrolet 2015. Como é que está o Cristóvão Borges, Sandro Gama, nesse início do segundo tempo? Nervosíssimo. Estava roendo as unhas agora há pouco. Parou, olha para o banco neste momento. E vou te falar uma coisa, viu? Cristóvão tá ali na frente. E se quiser mexer, ó, do meio para frente, já chamou ali o assistente técnico, hein? Já, Arthur Maia, Almir, Alan Patrick e Paulinho. Acho que vai pintar alguma coisa aí, então. E eu tô sentindo o torcedor ali atrás do Cristóvão Borges saindo da casinha. É a Flamureta, né? É. A turma da Mureta aqui, se você passar o microfone ali, corre o risco de você ouvir coisas que a gente não deve. Ó, já vai o assistente lá, como você informou, Sandro, vai chamar alguém, a torcida ali atrás do Cristóvão se levanta e acompanha. Já chamou. Tenta chegar o time do Flamengo com o Everton. Abre lá do outro lado. Esse é o Cáceres. Domina o Cáceres, passou o Ayrton. Recebeu o Ayrton. O passe feito. A tentativa do Marcelo Cirino. Dominou Marcelo Cirino. O passe era curto para o Everton. O corte da zaga do Corinthians sai jogando errado. Cáceres, outra vez para o Ayrton. Levanta a cabeça o Ayrton. Saiu o cruzamento. Mais uma vez o corte vai ter sobra. A luta vem a batida de fora do Jonas. Ela vai pela linha de fundo. Então, o Jonas chutou por cima, né? O número 18. Theo, o treinador precisa de 9 minutos para entender que precisa fazer uma substituição perdendo de 2-0? Não. Óbvio que não. Né? Tá aí o Fagner em cima do Marcelo, né? Usando o corpo. Por que já não colocou no intervalo? O jogador que for sair agora, eu não sei quem vai sair, e é o Paulinho que tá aí que vai entrar. Alan Patrick. Alan Patrick, que começou no Corinthians, as divisões de base do Corinthians, passou pelo Palmeiras, vai entrar Alan Patrick. Vamos ver a vaia que o jogador vai tomar. Isso se não for o Marcelo, hein? Olha o toque no meio, vai chegando o time do Flamengo. A bola colocada pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o Flamengo, vamos ver se vai pintar a substituição agora. Alan Patrick vai esperar escanteio. A bola levantada, o corte feito. Elias para tirar de cabeça. Tenta encaixar um contra-ataque. Tem sobra. Na bola, diz o árbitro. Vai encaixar o contra-ataque, hein? Vai se mandando o Malcom. Tem o Wagner Love pelo meio. Malcom encarou. Deixou passar o Wagner Love. Aí mais esperto para fazer o corte o Ayrton. É isso que o Corinthians tem que ter de uma maneira bem inteligente. Então não vai perder o Gil. Não perde nenhuma, diga-se de passagem. E pelo que eu vi ali, acho que vai sair o Gabriel. Esse contra-ataque 3 contra 1 não pode perder a oportunidade de você fazer o terceiro gol, porque 2-0, daqui a pouco o Flamengo faz um gol. O Flamengo é clube grande, com a torcida que tem, vai crescer. Então tem que matar o jogo num contra-ataque como esse que aconteceu há instantes atrás. Everton. Pra cima o Everton, faz o toque, bola muito forte, vai chegando até o goleiro. Hotel. Walter, diga lá, Sandro. Alan Patrick, camisa 27, vai sair o Gabriel. Tô aqui na Flamureta, como é teu nome? Lula. Ô, Lula, você parece com o Fabiano do César Menotti, Fabiano. Vem cá. Mexeu certo? Vai pedir pra Mexeu descansar. certo, meio de campo tá inoperante. O Corinthians tá dominando o meio de campo. Tá tirando. Tá, não? Vamos ver, né? A esperança é a última que morre. Tá certo, esse é o torcedor do Flamengo aqui da Flamureta, ele é corpo pra danar, viu, cara? Inoperante. Vai embora o time do Corinthians. Olha o Malcom! Na trave! Surgiu no meio da zaga o Malcom recebendo do Renato Augusto. Bateu a bola, tocou na trave e não entrou. Que perigo danado, craque Neto. E aquilo que a gente vem falando e que o Tite está observando de uma maneira bem correta. Você vê que ele vai, bate forte, ela bate bem junto à trave, você vê, ó, bem dentro da trave, mas aí ela sai do outro lado. E é isso que o Malcom precisa fazer, mais gols. O Malcom é um jogador de muita qualidade, fazendo um gol no Maracanã, dá lastro, como diria Alexandre Pretzel, diga-se de passagem. E o Corinthians no contra-ataque já teve 2 oportunidades para fazer o terceiro e o 4º gol. Não pode deixar de ter essa oportunidade e não pode deixar de matar o adversário, principalmente um adversário tão forte em termos de nome, em termos de grandeza. Porque o time do Flamengo, sem o Paulo Guerreiro, sem o Hermes, é time para brigar pro 10º lugar. Essa é uma opinião minha, Theo. Alan Patrick vem para sua 6ª participação, tem um gol marcado, ex-Inter, ex-Palmeiras, meia, 24 anos de idade. Aquele ali que você está vendo é o Lula, que acabou de conversar com o Sandro Gama. E como é que está o Tite no banco do Corinthians, Fernando Fernandes? Agora infernizando os jogadores, está na bronca, não estão fazendo o que ele quer.
Tava cobrando do Elias. Tá no futebol, tá na Band. Chevrolet S10 com novo motor de 206 cavalos. Hoje, 9h15 da noite, tem diversão de sobra com a galera do Pânico da Band, ao vivo pra você. Vê a dificuldade do menino César aí, o goleiro. Quando os caras não conseguem dar a condição para ele sair jogando. Aí ele pega, vai, dá um chute para fora. A bola estava no pé do Flamengo e passou a bola pro Corinthians. O Corinthians toma conta do jogo na marcação, Theo, ó. Tentou ali o toque no meio, Jonas. Aparece mais no segundo tempo, Jonas. Alan Patrick com falta, diz o Leandro Pedro Voaden. A falta está marcada e pertence ao time do Flamengo, Santos. Desculpe, Theo, só falando para você, Neto, é o seguinte. Se precisar do reserva é o Daniel. Bom goleiro, pelo menos nos treinamentos a gente observa isso, né? Tem 20 anos só. 20 anos de idade, o Daniel, 1,91, ainda não participou neste Campeonato Brasileiro. O Wallace fez o toque à frente, o corte foi do Felipe, passou pelo Elias, na sobra de bola tem o Marcelo, recebe o Marcelo, não chega a marcação do Corinthians, o Corinthians recuado no seu campo. Opa! Deu defeito ali pro Jonas. Não, foi o Canteiros. Desculpa. Pisou na bola, literalmente o Canteiros. Deu ruim ali pro Canteiros agora. O argentino ex-Vélez. Bem aberto, se quiser, tem o Jorge. É pro garoto Jorge, dominou no peito bonito, hein? Com categoria o Jorge. Vai pra cima o Jorge, tentou o passe. Bem pra fazer o corte o Fagner. Muito preso hoje o Fagner, porque o Jorge cai muito nas costas dele. Aí você tem toda a razão. Aí tá aquele lance aí do Canteiros que pisou na bola, quis olhar pra frente, pisou na bola. E o Fagner que faz uma partida incrível. Por quê? Porque taticamente ele tá marcando. Aí ele deixa com que o Elias possa jogar mais, com o Jadson joga mais. E aí o Fagner, ele se doa pro time. E aí ele joga de lateral, ele não joga de ala. E jogando muito bem, diga-se de passagem, até porque a Kelly de Tiradentes, que está lá assistindo a Band, tá feliz da vida com os 2-0. Gil, bate pra frente o Gil, não quer saber de brincadeira. Renato Augusto, aperta a marcação em cima dele, lá do outro lado o Marcelo. Olha a sobra de bola, é o Marcelo Cirino, colocou na frente o Marcelo Cirino, tenta a batida. Chega bem para fazer a proteção, o Wendel. Você tá vendo aí a chegada do Wendel, ó. Ela passou pelo Felipe, aí o tapa do Fagner, tirou o Gil, chegava o Marcelo Cirino, antes dele o Wendel. É escanteio para o time do Flamengo, que tenta crescer no jogo. Vamos para a cobrança. Ayrton. O detalhe para você, o Ayrton, o ex-Palmeiras, uma bola bem aberta. Vai ter sobra aqui do outro lado com o Canteiros, dominou o Canteiros, colocou na área. Tem condições de jogo? Não, já subiu a bandeira, o impedimento está marcado, tá no futebol, tá na Band. Caixa. Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. A elite do atletismo mundial está na Diamond League, etapa de Mônaco, dia 17 de julho, exclusivo no Band Esportes. Agora quem... Dia 17, conhecido também como sexta-feira. Exatamente, sexta-feira é o dia de tudo. O Renato Augusto muito bem no jogo, o Elias bem no jogo, o Jadson um pouquinho atrás, olha o Elias. Olha o Elias, roubou essa bola o Elias, o levantamento feito, olha o gol! Gol! É do Corinthians! Jadson! Recebendo uma assistência perfeita do Elias, de primeira, com categoria, como quem sabe bater na bola. Jadson, o artilheiro do Corinthians, faz o terceiro gol, agora aos 17 minutos do segundo tempo. O Corinthians tem 3, o Flamengo tem 0, Fernando Fernandes. Mais um que estava na iminência de ir embora, acabou permanecendo, fez essa opção e está se dando bem, assim como o Elias. Sexto gol dele no Brasileiro. O baixinho, o 10 do Corinthians, é o artilheiro do time no campeonato. Um time entrosado, até na comemoração a gente está vendo aí a imagem. Alguma dúvida se estava impedido ou não, Neto? Muito pelo contrário, tá aí, né? Posição legal,
atrás da linha da bola, no contra-ataque. O Elias roubou a bola dos dois zagueiros da equipe do Flamengo. Eu vinha falando pra você, ó, Renato Augusto bem no jogo, Jadson arrebentando. E tem que dar graças a Deus, não ao Tite, tem que dar graças a Deus à mulher do Jadson. Porque a mulher do Jadson disse o seguinte: você pode ir pra China, só que é o seguinte, eu e meus filhos não vão. Aí o que aconteceu? O Jadson ficou no Corinthians. Hoje 6 gols, arrebentando com o jogo, um dos melhores jogadores do Corinthians. Oh, que mulher é essa, hein? E quem manda na casa do Jadson? A dona mulher. Hotel. Diga lá, Sandro. Olha, me arriscaria a dizer que não será surpresa se o Cristóvão Borges deixar o comando do Flamengo, se o Flamengo tomar uma goleada, hein? Já tá goleada, né? Alan Patrick, esse é o Jorge. Deu ruim ali pro Jorge, desafinou o Jorge. E já vem o Corinthians de novo, com o Malcom. Esse tem velocidade, esse é danadinho. Parte pra cima o Malcom. Jadson vai subindo lá do outro lado o Renato Augusto. Era pro Malcom, uma bola curta. Ele pede desculpas até pro Renato Augusto, já que o Renato Augusto aí é livre do outro lado. Você tem toda a razão, o Renato Augusto do outro lado e o Wagner Love também. Eu não disse pra você, quando o comentarista acerta, pouca gente observa isso. A não ser você e a Band também, diga-se de passagem, né? Que o Corinthians, se partisse pra cima, faria 3, 4. Por quê? Porque o time do Flamengo é um time muito mal posicionado taticamente e quis partir para cima e deu o contra-ataque pro Corinthians. Tanto é que no segundo tempo, o Corinthians já teve 3 chances para fazer o gol, o terceiro e o quarto, e conseguiu fazer um gol com o Jadson. Então, não é que o Flamengo também não faz aquelas coisas. O Corinthians se posicionou muito forte. O Corinthians consegue fazer isso de uma maneira muito inteligente em relação à marcação e ao contra-ataque veloz. E o cara da partida até agora é o Elias. Canteiros para a defesa do goleiro Walter. Bom jogo aqui no Maraca. Você vai curtindo a vitória do Corinthians 3-0 em cima do Flamengo. O Corinthians vai crescendo no Campeonato Brasileiro. Ali a falta. Então vamos aproveitar agora e ver o nosso comentarista online desse segundo tempo. Essa galera que vai mandando a hashtag futebol na Band. Vamos lá. Olha só, é o Igor Belo de Santo André, São Paulo, na Grande São Paulo. Neto, Renato Augusto e Jadson formam a melhor dupla de meias do Brasil. O Igor Belo de Santo André, só um minutinho, eu respondo já, né, Theo? Porque tá na ataque. Não, vai dar pra responder. Eu acho que são 2 jogadores maravilhosos. Jogadores que cresceram muito com a chegada do Tite, principalmente o Renato Augusto e também o Jadson, né? Então ele está entre os melhores. A bola colocada na área do Corinthians, afasta a zaga. Opa! Deu errado ali também, na tentativa do Malcom. Esse é o Jorge. Pra cima da marcação do Malcom. Inverteram as coisas. Bem o Malcom agora. Diga lá, Fernando. Amarelo para o Renato Augusto. Primeira vez no Brasileiro, o Corinthians marca 3 num jogo. Informação importante. Vem, Malcom, vem! A gente está pedindo o time pra cima na marcação. Tem Malcom, E que é legal também. Você vê que o Corinthians marca forte, vai pra cima, o torcedor do Flamengo já vai. Vai, né? César. Vai sair quem? Tá vaiando o César? Vaiando o César, toca na bola, a torcida do Flamengo vai, goleiro. Mas ele não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. O terceiro gol foi os 2 zagueiros ou o volante Cáceres, que o Elias roubou a bola. O menino não tem culpa nenhuma, mas aí o torcedor tem o direito de vaiar quem ele quiser. Só que o Corinthians dá um chocolate e aí arrebentando com o jogo o Corinthians. Vamos ver aquele lance que estava impedido. Jogo rápido, né? Porque o jogo tá bom. Tem gol saindo, mas vamos ver aquele lance. Se estava impedido ou não. Não. A gente teve a impressão que não, né? Se aparecer a gente vê. Senão a gente fica com a impressão. Paulinho! Aí está, ó. Não estava impedido. Vamos lá então. Paulinho, diga lá, Sam. Paulinho conversando com o técnico Cristóvão Borges nesse momento. Paulinho vai entrar atacante, camisa 26 no Flamengo. Teve um gol lá na arena. A gente vai ver daqui a pouquinho assim que a bola parar. Vamos lá, vamos pro jogo, vamos pra bola. Passamos de 22 minutos nesse segundo tempo. Estamos entrando na segunda metade desse segundo tempo. Bruno já fez o toque lá do outro lado com o Wagner Love. A recuperação do time do Flamengo. Tem o Marcelo Cirino abrindo pela esquerda. A jogada é pelo meio. Vem a batida para a defesa do goleiro Walter. Chegou batendo o Alan Patrick. O Walter faz a defesa e reclama que ninguém chegou na marcação. Você está vendo de novo a tentativa do Alan Patrick e a defesa do Walter. Fica o nosso convite logo depois de Flamengo e Corinthians. O terceiro tempo na apresentação do Milton Neves e da Larissa Hertal. Para tirar de cabeça aqui do outro lado o Jorge. Dá tempo? Então vamos lá. Vamos ver de quem foi o gol na Arena da Baixada. Oliveira Andrade. Chega ali também o Renato. Conseguiu passar o Walter para cruzar no segundo pau. Gol!
Sid Clay empatando para o Atlético Paranaense. Sid Clay, diga lá. Olha a importância desse gol. Esse resultado deixa o Corinthians no segundo lugar do campeonato, se minha conta não estiver errada. Pega o Atlético Mineiro, que é o líder na próxima rodada, mas sem o Jadson. Hotel. Diga lá, Sandro. Saiu Cáceres, aplaudido pela torcida, a torcida chamando Cristóvão de burro. Entrando Paulinho, 26, é atacante, Cáceres saiu a volante. Olha o Flamengo chegando, vem o cruzamento, a bola vai passando, vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Corinthians. Vamos ver como está a classificação? Vamos lá, então. Classificação 1, 2 e 3. Atlético tem 29, o Corinthians tem 26, o Grêmio tem 26, o Fluminense tem 25 pontos. Estou dizendo, é um campeonato equilibrado pra caramba. É um campeonato muito equilibrado. A gente tem ainda Avaí, Chapecoense hoje e tem Sport e Palmeiras. Sport e Palmeiras também estão brigando pelas primeiras colocações. É realmente um campeonato bastante equilibrado lá em cima e lá embaixo. E o Flamengo vai ficando numa situação muito difícil. Vai ficando com 13 pontos, que é a mesma pontuação do último dentro do bocão do rebaixamento. Toca a bola o time do Flamengo. É, a mala do Cristóvão Borges já está no corredor, isso você não tem a menor dúvida. Hotel. Diga. Ele já caiu. Será que já levaram a mala para recepção? Esquece, meu irmão. A hora que terminar o jogo, ele vai falar, ó, chegamos num acordo, foi um bom senso entre ambas as partes e a gente resolveu com que o Cristóvão saísse. Bom, vai perdendo o Maracanã de goleada, a não ser que o Flamengo, faltando aí 20 minutos, 19 minutos, consiga fazer 3 gols, empate o jogo e vire o jogo. Aí ele fica com moral. Se continuar 3-0, 3-1, 3-2, ele cai hoje. Everton. Segura a bola o Everton. Vai pra cima da marcação o Everton. Dá um tapa atrás. Abertura feita lá do outro lado com o Ayrton. Fez o passe o Ayrton. Esquece. Colocando na frente a tentativa do Paulinho. O Gil toma a frente, toma a bola, o Paulinho insiste, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o time do Flamengo, valeu a luta do Paulinho. Paulinho é aquele mesmo que esteve no 15 de Piracicaba, jogou lá de 2010 a 2013, fez um bom campeonato paulista. Você vê aí que é um novo escanteio do Flamengo, está na sua 11ª participação neste Brasileirão Chevrolet, ainda não marcou. Ayrton. A bola levantada, vai passando por todo mundo, tem sobra. Outro levantamento, Gil para tirar de cabeça. Chega por ali o Jonas. A bola ainda é do Flamengo. Luta Wagner Love lá atrás. É arremesso lateral para o time do Flamengo. Diga lá, Fernando. Depois não sabe porque o futebol brasileiro está nesse momento tão delicado. Até esse momento, 11 treinadores já caíram. Nós estamos na 13ª rodada, quase um por rodada. Se concretizar essa história do Cristóvão, depois a galera não sabe que a gente está nessa pindaíba, não é? Esse também é um dos motivos, né? Mas tem vários outros, né? E o Flamengo já trocou um, né? Era o luxo. Só que tem uma coisa, né? Hoje, por exemplo, você tem quase 30 mil pessoas aqui. Aí você teve hoje, 11 horas da manhã, 60 mil pessoas no São Paulo. A gente não sabe quem vai ser o campeão brasileiro. Mandar o treinador embora, você tem toda a razão. Mas o Campeonato Brasileiro, de uma maneira geral, em termos de público, em termos de Corinthians, Palmeiras, olha como é que tá essa situação. É uma situação muito boa. O Galo, o time do Lever Cup. Essa situação é maravilhosa do Campeonato Brasileiro. Pode ser incompetência dos dirigentes em mandar o treinador embora. Mas que o campeonato tá bom, tá ótimo. Incompetência também, a gente olhando o Brasil, né? Da comissão técnica inteira, né? Desde a coordenação na seleção brasileira. Vai ter movimentação no time do Corinthians, hein? É uma movimentação danada lá. Tem! Diga! Rildo! Já o Rildo, na rua, na chuva, na fazenda ou no Maracanã. Eu sei que é Hildon, olha a batida de fora, Walter para fazer a defesa, que é Hildon, mas a gente tira, coloca o N ali, o Rildo vai fazer a sua estreia na equipe do Corinthians, tá ali o Rildo, o ex-Ponte Preta, teve uma passagem também, é a segunda partida dele, teve uma passagem também pelo Santos. Diga lá. Vem Rildo, vai Renato Augusto. Sai o Renato Augusto, então, para a entrada do Rildo. Uma boa substituição, né? Até pelo cartão amarelo que o Renato Augusto tomou, e se você já não tem o Jadson para a próxima partida, como informou muito bem o Fernando Fernandes, você tira o Renato Augusto, o Elias fica mais como meia, o Rildo fica um pouco mais aberto, ajuda um pouco mais a marcação, mas é fácil também, tá aí o Cássio. E aí uma questão do Corinthians, se entrar com 3-0 é gostoso pra caramba, né? E a Ponte Preta, ele jogava na Ponte Preta acho que perdeu também, já caiu também um pouquinho em produção. A Ponte Preta perdeu em casa para o Galo por 2-0.
jogo foi disputado ontem, vai entrando o Rildo na sua segunda participação com a equipe do Corinthians. Rildo já tem 4 jogos, agora, né? Passa a ter 4 jogos neste Campeonato Brasileiro, tem um gol marcado. 26 anos de idade, 1,80, tem velocidade, hein? Tem velocidade, de repente, no contra-ataque. Olha a festa que faz a torcida do Corinthians aqui no Maraca. Cabelo do Rildo também na grife. Tá no futebol? Tá na Band. Itaipava, aqui é verão 100% do ano. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem um jogo aberto na tela da Band. A apresentação da Renata Fã. Esse é o Ayrton. Vai pra cima, o Ayrton faz o cruzamento de novo. Corte do Gil. Eu tô numa dúvida, cara, porque a gente sempre vota em quem faz os gols, né, Theo? Pra ser o cara da partida. E no atacante, pra ser o cara da partida, o internauta, que é sempre o nosso parceiro, nosso amigo, porque é nosso amigo mesmo nas críticas construtivas, que é importante a participação dele com a gente aqui na transmissão e nos programas também, nos Donos da Bola, no Baita Amigos, no Jogo Aberto, não importa, né? Agora, o Elias joga muito, eu acho que é uma partida incrível do Elias, fez o gol. Agora o Gil é uma coisa impressionante, não? Como ele joga o Gil, cara. E você sabe bem que ele vem do Atlético Goianiense, né? É, ele despontou realmente no Atlético Goianiense e já jogava bem no Atlético Goianiense, que tá numa draga danada na Série B do Campeonato Brasileiro. O 18º colocado. Olha a batida! O Walter foi pra bola e ela acabou saindo, hein? Observe aí de novo, ó. A pancada de fora, ele tocou nessa bola? Tocou na bola, sim. Fez a defesa o Walter, por isso é escanteio. Você tá vendo de novo aí. Esse é o Everton, quem vai para a cobrança de escanteio. O Flamengo insiste, vai perdendo 3-0 na sua casa, no Maraca. Tem condições de jogo? Não tem. Já subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Olha, o Flamengo vai conhecendo a sua 4ª derrota em casa em 6 jogos disputados. Theo, desculpa, mas o auxiliar errou. Foi gol legal do Flamengo, cara. Se mostrar de novo, pelo menos, olha só. Se isso aí não é gol legal, o que é gol legal? Dá uma olhada, o Wagner Love e o Fagner tá dando condições pro Jonas fazer o gol. Aqui embaixo o Everton não participa da jogada. Foi gol, mas muito legal. É uma incompetência tão grande por parte desses. E o Voaden, pra mim, é um dos piores árbitros dessa safra aí. Ele acha que ele é o Pelé, ele acha que é o Morgado, que é o Vanderlei Bosquilha, ele acha que é o Arnaldo César Coelho, ele acha que ele é o Godoy. Esse gol aí, mas foi muito legal por parte do Flamengo, mas muito, tava 2 metros os jogadores do Corinthians em relação ao Flamengo. E aqui é Bandeirantes, meu. Aqui é Bandeirantes. Quem subiu a bandeira lá do outro lado foi o Rafael Alves. O gol do Jonas, concordo com o Neto, tinha condições sim o Jonas. Diga lá, Fernando. Ralf, daqui a pouco no Corinthians, público 29.872, renda 1.184.210. Pouco, hein? Jorge faz o toque à frente. Gira o Alan Patrick. Domina o Alan Patrick. O Flamengo bota a pressão em cima do Corinthians. A bola colocada mais atrás. A tentativa era do Paulinho, a recuperação do Flamengo. Vai tocando a bola o Flamengo. O torcedor quer o time mais pra cima. Passe errado. Fica fácil para o Wendel, dominou o Wendel, abre o jogo. Rildo. Gira o Rildo. A bola com o Wendel, aí ele faz o jogo do caranguejo, chamando o Walter. Fique ligado na disputa pelo avental mais cobiçado do país. Nesta terça, 10h30 da noite, tem repescagem. Quem será que volta para a cozinha do Masterchef? Theo, diga lá. Em relação ao público, ingresso mais barato, R$60. Olha o Flamengo. Everton e a falta marcada continua. E o mais caro, R$165, né? 60 o mais barato, 165 mais caro, que fica na Maracanã mais, né? Bebidas, quitutes, comidas, mini pizzas e por aí vai. Então, são os 2 preços aí, um pouco distantes. Mini pizza lá, Sam? Bastante. Jorge, a bola levantada para tirar de cabeça o Felipe. Muda. Daqui a pouquinho a informação com o Fernando Fernandes. O Flamengo está no ataque, vai lutando o Flamengo, lutando bastante nesse momento do jogo. Aperta a marcação o time do Corinthians. Mas marca bem o Corinthians, né, Theo? Essa intermediária aqui, você vê que o Corinthians ele não sai. O Corinthians só vai sair, Theo, quando tiver um contra-ataque com o Elias, com o Malcom ou com o Rildo do outro lado para fazer o 4º gol. Diga lá, Fernando. Vem Ralf, vai Elias.
substituindo um volante por outro volante. Mas por que não colocou o Marcial, que é o menino da base, sendo que o Ralf não vai ficar no Corinthians em dezembro? Né? Porque já não vai colocando o menino que tem da divisão de base, sabe que o Ralf não vai ficar e já era reserva, já tá ganhando o jogo de 3-0, você dá o quê? Você dá personalidade pro menino Marcial para entrar e colocar o Ralf para quê? Boa abertura de bola, olha o cruzamento do Jorge, é escanteio. E agora vai pintar a substituição, e você que votou no cara da partida, no band.com.br/futebol, você escolheu o Elias. O Elias foi escolhido como o cara da partida com um desarme, 2 finalizações, 20 passes certos. Mudou aqui, Theo. Diga. Vai sair o Jadson, que tá com o terceiro amarelo. Vai embora o Jadson, vem o Ralf. Eu imaginava, pelo estilo Tite, vai trocar um volante por outro volante ganhando de 3-0. Estava até estranhando. Vamos para a cobrança do Jorge. É escanteio para a equipe do Flamengo. A preocupação do goleiro Walter, que substitui o Cássio. A bola mais aberta, fica mais fácil para fazer o corte no primeiro pau. Colocou a cabeça nela o Wagner Love. Vamos chegando aos 35 minutos. Canteiros. Bateu Canteiros. Bateu no voado, só isso. Bateu no hábito da partida. É brincadeira o árbitro. Jorge tenta chegar à linha de fundo. De novo Canteiros, na base do cruzamento, ela passa por todo mundo, vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta, tá no futebol? Tá na Band. Dica Casas Bahia, ao sair do ambiente, apague a luz. Hoje, 9h15 da noite, tem diversão de sobra com a galera do Pânico na Band ao vivo. Daqui a pouquinho tem o terceiro tempo, com a apresentação do Milton Neves e da Larissa Hertal. E deu para perceber que eu e o Theo, a gente estava certo, com a ajuda do Dog, a ajuda de todo mundo, a linha de impedimento. Como é que pode anular um gol desse, como foi feito agora do Flamengo, com o Jonas fez, dar um impedimento daquele, é um absurdo. O Flamengo na quarta-feira joga pela Copa do Brasil, tem Náutico lá em Recife, você também vai curtir aqui na Band. São 2 jogos para você na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, Asa e Palmeiras e Náutico e Flamengo. E depois, no fim de semana, pega o Grêmio aqui no Maracanã. Enquanto que o Corinthians vai jogar no próximo final de semana contra o Atlético Mineiro em casa, contra o Galo, o líder do campeonato. Grande jogo, hein? Grande jogo. O Corinthians neste momento vice-líder, o Galo é o líder. Campeonato pegando fogo. E se eu não estiver errado, acho que nas últimas 5 partidas o Corinthians ganhou 3 ou 4. São, nos últimos 5 jogos agora são 4 vitórias e um empate. Olha só, se você colocar em termos de pontuação, isso é a pontuação para ser campeão brasileiro, certo? É verdade, vai caindo um tabu também. A última vitória do Corinthians contra o Flamengo aqui no Maracanã foi em 2002. Vai caindo este tabu. 2002? 2002, o Corinthians... 13 anos? O Corinthians no Maracanã, mais, né? 2002, 13 anos. O Corinthians nos últimos 24 anos 24 jogos. Só tem, nos últimos 24 jogos, só tem 2 vitórias aqui no Maracanã. No Maracanã. Por a bola o time do Flamengo. Já chama aqui do outro lado o Wallace. Vamos chegando aos 38 minutos. Estamos na hora da verdade de Flamengo e Corinthians aqui na Band. Esse é o Everton. E o primo do Pará, será que ele tá com cartaz lá? Ah, eu acho que o Chapolin ali, do jeito que ele tava, já sumiu, recolheu. Hein? Tem a batida de fora, se sair a escanteio. O Walter Evita sumiu. Ah, Sandro. Ah, tá lá, tô olhando aqui. Agora eu tô vendo, ele tá com cartaz. Mas que insistente, né? Mas na situação que tá o Flamengo também, quem sabe? Quem sabe agora é a oportunidade do Pará entrar. O Wallace faz a proteção para a chegada do César. Aí, ó, volta a Pará. Este guerreiro é mesmo do Peru. É o outro cartaz ali do lado. Subiu o Felipe. Ali o Marcelo Cirino. A falta marcada a favor da equipe do Flamengo. Tá sentindo aí o Marcelo Cirino. Agora o Marcelo Cirino, 10 jogos e nenhum gol marcado nesse Brasileirão Chevrolet. Além de tudo isso, esse não, Marcelo, que eu conheci do Atlético Paranaense, que pegava a bola, partia para cima, fazia gols de cabeça, né? O Rio de Janeiro, não sei se fez uma coisa legal para ele, porque ele tá sem perna nenhuma, né? Tá morto, né? Rio de Janeiro, nesse sentido, eu vou dizer, ele chama, né? Ele chama forte. Marcelo. Já fez o toque ao Paulinho.
A tentativa do Marcelo. Olha onde tá o zagueiro também. Chega o Paulinho por baixo. Se passar, pode sair o 4º gol do Corinthians. Wagner Love tá pedindo. Wagner Love pedindo. Recebeu! Dominou muito mal. Não, Wagner Love! Não é assim! Como é que é, craque, né? Primeiro o contra-ataque que a gente estava falando aqui em relação ao próprio Corinthians, que ele só ia descer na boa para fazer o 4º gol. No momento que ele vai dominar a bola bate na canela dele, porque ele já não tem mais forças, o Wagner Love, né? E aí o que acontece? Se ele bate de primeira, ele poderia ter feito o gol. Se ele domina a bola certinho, colocando o pé em cima da bola, ele ficaria tranquilo para usar a perna esquerda ou a perna direita para fazer o 4º gol. Não teve força para fazer isso. Faltou técnica e força, Theo. No impedimento, né? Você no olhômetro falou que tinha 2 metros, né? O jogador Jonas à frente. Mentira que eu acertei. Quase. A Band foi lá, ó. 1,40. No olhômetro, hein? Imagina só se tivesse a possibilidade daqui os caras usam aí de computador e tudo mais. E quando erro, não tem problema nenhum de voltar e com humildade saber que errei. Tá no futebol? Tá na Band. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Hotel. E no ano que vem, uma hora, evento dos Jogos Olímpicos aqui no Rio. A maior cobertura, você já sabe, é aqui na tela da Band e no Band Esportes. Diga lá, Fernando Fernandes. O Guerreiro tá aqui na arquibancada, tá acompanhando o jogo, não sei se torcendo pelo Corinthians ou sofrendo pelo Flamengo. O Sheik eu não vi, não sei se ele está no Maracanã. Tá dançando. Everton, mas com certeza o Guerreiro tá sofrência pelo Flamengo, né? O Corinthians é passado pro Guerreiro. Passado bacana, mas é passado. Até porque o Corinthians também não depende de um jogador, porque o Luizinho, Sócrates, Rivelino, Marcelinho Carioca, tudo como o Corinthians, não pode ficar dependendo de um jogador tão importante quanto o Guerreiro. Tudo bem, ele fez parte, é ídolo do Corinthians, vai ser ídolo eterno, mas já foi, já deu. Até porque ele mesmo disse que a maior torcida do mundo é a do Flamengo, só quem tá ganhando o jogo é o Corinthians de 3-0. Malcom, mais atrás com o Fagner, o Guerreiro menino. Ralf. Hotel, diga lá. O Guerreiro e o Sheik que ganharam folga, não treinaram ontem. Os próximos jogos do Flamengo pelo Brasileirão, sábado que vem, contra o Grêmio aqui no Maracanã, pela 14ª rodada. Mas antes, Flamengo e Náutico, quarta-feira, Recife, Copa do Brasil. Malcom, recebeu o Malcom, vai passando o Rildo. Segurou a bola o Malcom, o corte foi feito. A posse é do Flamengo. Sai jogando a equipe do Flamengo. Boa abertura com o Jorge. Sempre aparecendo no ataque o garoto Jorge. Mas ninguém encosta nele, né, Theo? Porque aí, ó, você vê o Felipe sai na cobertura, em cima do Marcelo, o Jorge pega a bola, o Flamengo some, os jogadores se escondem atrás da marcação, e isso é muito natural quando você está perdendo de 3-0, porque ninguém quer pegar a bola e ninguém quer ser vaiado. E mais, o Flamengo, com esse time aí, briga para não cair. Já não era nem 10º lugar já. Briga para não cair, jogando com uma torcida como essa, no Maracanã, deu 2 chutes no gol, perdendo de 3-0 pro Corinthians, e poderia estar 5 pro Corinthians se o Wagner Love e também o Malcom tivesse feito os gols que perderam no segundo tempo. Marcelo, impedimento marcado pelo Rafael Alves. Vamos chegando aos 43 minutos. O Corinthians, com esse resultado e com o empate do Fluminense contra o Atlético Paranaense, vai chegando à 2ª colocação no Campeonato Brasileiro e vai chegando à sua 8ª vitória neste Brasileirão Chevrolet. O Flamengo, como mandante, continua com um índice muito baixo. Agora são 6 jogos, 4 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. É arremesso lateral que pertence à equipe do Corinthians. Campeonato apertadíssimo na disputa pelas primeiras colocações. E você vai curtindo tudo aqui na Band. Com o jeito Band é sempre mais gostoso. A noite já chega à Cidade Olímpica. Uma noite triste para o torcedor do Flamengo, que esperava realmente a continuação da reação, já que o Flamengo venceu o Internacional no meio da semana. E volta a sofrência. Volta a conhecer mais uma derrota. Insiste o time do Flamengo. Alan Patrick. Hotel. Diga lá. O futebol do Rio tá ruim. O Vasco lá embaixo, Flamengo lá embaixo, Botafogo na B. Só o Flu tá salvando, hein? O
Fluminense vai fazendo uma boa campanha, vai disputando as primeiras colocações. Vai jogando fora contra o Atlético Paranaense. Está empatando em 1-1. Não deixa de ser um bom resultado na Arena da Baixada. Esse é o Everton. Dominou o Everton. Já fez o toque chamando o Paulinho. Aí está o Paulinho. Continua gritando bastante. O Tite continua gritando bastante. O Cristóvão Borges, que tem a vida bastante complicada agora no comando do Flamengo. Vai tocando o Flamengo, mas não chega. Paulinho, bateu de fora o Paulinho. A bola vai pela linha de fundo. E a gente sente o torcedor do Flamengo mais quieto, né? O Guerreiro tá indo embora. Não aguentou o Guerreiro, falou, chega. Já vi demais. Já vi que a minha vida vai ser dura. Não, foi bem contra o Internacional, mas o Corinthians vem jogando muita bola já há 4 ou 5 jogos. Tá aí mais do Guerreiro já indo embora. Aí os torcedores ali também. Não sei quem são. Agora, o chocolate que o time do Corinthians deu no Flamengo aqui no Maracanã é uma coisa histórica, até pelo tabu que você colocou desde 2002. São 13 anos sem ganhar de clubes cariocas, né? Tanto é que o Botafogo ontem perdeu para o Bragantino de 1-0, que está na Série B da competição. E aí o Corinthians toma conta do jogo, dá um chocolate taticamente, força de uma maneira inteligente. Poderia ter sido 5 ou 6 se o Corinthians tivesse criado um pouco mais de oportunidades. E o Tite também, que não foi inventor, muito pelo contrário, foi criativo. Alfe já fez o toque atrás. Auditório. Vai se mandando o time do Corinthians. O corte é feito. Tenta sair o Flamengo. Alienígenas estão invadindo. Everton. É a noite da Cidade Olímpica. Chama até os alienígenas. A bola vai saindo pela linha lateral. É arremesso para a equipe do Corinthians. Já vamos chegando aos 46 minutos. Aí você vê o Cristóvão Borges. Daqui a pouquinho tem terceiro tempo com Milton Neves e a Larissa Hertal. E muita opinião na tela da Band. Você vê o Tite conversando com o Cássio já está no seu tratamento. O Cássio foi substituído no intervalo de jogo. Esse é o Everton. Já fez o passe chamando o Paulinho. O toque à frente. Tentava escapar o Alan Patrick. Agora, vamos falar sério para a torcida do Flamengo também. Né? Vamos lá. Tá faltando um 10, né? Não, além de estar faltando um 10, é um time que se esconde na marcação. Pode ver aquilo que eu te falei lá. Joga a bola para trás. Não tem força física. O Corinthians teve força física, o Corinthians teve força nas laterais. O Malco chutou bola na trave, o Wagner Love quase fez o 4º gol, o Jadson jogou muito, o internauta escolheu o Elias, que fez o gol, saiu o Cássio, entrou o Walter, fez 2 defesas. O Gil, esse que tá aí, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. O Wendel fez gol, que tá aí com a bola. O Corinthians matou o time do Flamengo. O Corinthians do Maracanã deitou e rolou com o Renato Augusto, o Bruno Henrique, e o time do Flamengo acha que tá na praia. Daqui a pouquinho a gente vai ver aonde foi essa rede balançando. Foi em Curitiba. Bola parando, a gente vai ver. É um gol que interessa a torcida do Corinthians. Marcelo Cirino luta pela bola. Passamos de 47 minutos aqui no Maracanã. O Corinthians vai vencendo o Flamengo por 3-0. Wendel. Jadson. Marcando gols no dia de hoje. Segura a bola, parte para cima. O Jorge. Sai o cruzamento, vai passando por todo mundo. Vamos ver de quem foi o gol lá em Curitiba. Natanael pela frente, passou Renato, pediu, foi lançado para fazer o cruzamento. Olha o gol! Gol! O Fred vai te pegar. E você viu como é que ele cabeceou a bola de baixo para cima, fazendo o gol. O Fred é um monstro. 2-1 para o Fluminense, muda a situação lá em cima no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão Chevrolet. Quando apita, Leandro Pedro Voada. Aí você vê que o Fluminense volta a ser vice-líder, o Corinthians é o terceiro colocado. Final de jogo aqui no Maracanã. 0 para o Flamengo, 3